Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso UFG 2018. Vamos dar continuidade aos nossos conceitos de hardware. Pessoal, agora nós vamos diferenciar em relação ao estudo da placa-mãe, a motherboard, que nós já estudamos em aulas anteriores, vamos diferenciar conceito de recursos on-board em relação à placa-mãe e o conceito de recursos off-board em relação à placa-mãe. O que seria on-board ou off-board? Bem, on-board é aquilo que já está previamente incorporado no circuito da placa-mãe. E off-board são aqueles recursos que serão conectados na placa-mãe através de um slot, de um soquete ou de uma porta. É assim que vamos diferenciar. Então, quando o fabricante fabrica uma placa-mãe, ela já vem com vários componentes previamente integrados, incorporados no seu circuito. A esses nós chamaremos de recursos on-board. E os recursos que serão conectados, como eu disse, através de qualquer encaixe, que pode ser um slot, um soquete ou uma porta, nós vamos chamar de recursos off-board. Por exemplo, naquele desenho da placa-mãe que nós fizemos aqui em aula, percebe que existem vários encaixes na placa-mãe, como o soquete para o processador, as portas para os periféricos externos e os slots para as placas de expansão. Vamos pegar o exemplo desta placa de rede que eu estou mostrando para vocês aqui. Esta placa ela vai ser conectada na placa-mãe através de um slot, de um encaixe. Portanto, esta placa de rede que está aqui embaixo, ela é considerada um recurso off-board. Por quê? Porque o fabricante fabricou essa placa-mãe, mas não incorporou no seu circuito esta placa. Como esta placa foi conectada nesta placa-mãe através de um slot, então esta placa aqui é considerada um recurso off-board em relação a essa placa-mãe. Agora, percebe que existe um conjunto de chips previamente integrado aqui no circuito da placa-mãe, ao qual o fabricante fabricou a placa-mãe e já colocou esse conjunto de microchips aqui chamado de chipset. Isso quer dizer que o chipset é um conjunto de chips que o fabricante já incorporou no circuito da placa-mãe durante a fabricação. Portanto, nós vamos chamar esse conjunto de chips chipset de recurso on-board. Por que on-board? Porque já está previamente incorporado no circuito da placa-mãe. E por isso que nós chamamos de on-board. Agora, vamos recapitular a teoria desses dois termos então. Quando o recurso é on-board? Quando alguns componentes, circuitos de áudio, vídeo, rede e o próprio chipset, já vêm nativamente instalados na placa-mãe e não em placas separadas que são encaixadas nos slots, portas ou soquete. Então, se já veio previamente incorporado, o recurso é chamado de on-board. Agora, quando o recurso é chamado de off-board, quando alguns desses componentes, que pode ser uma placa de áudio, que é uma placa de som, uma placa de vídeo, uma placa de rede, o próprio processador, os módulos de memória RAM, são bons exemplos de recursos off-board, porque eles estão encaixados na placa-mãe através de algum slot, como o caso dos slots para a memória RAM, os slots para as placas de vídeo, ou através de um soquete, como por exemplo o soquete para conectar o processador, ou através de uma porta para conectar o teclado, o mouse, o scanner e assim por diante. Então, recursos off-board são aqueles que serão conectados na placa-mãe depois que ela foi fabricada. Existem vários encaixes para conectar outros dispositivos e esses nós chamaríamos de recursos off-board. Bem, uma outra dica importante nesse visual da placa-mãe, do processador, que é a CPU, e do próprio gabinete, é essa historinha, ó. A placa-mãe está aqui, como sendo a motherboard do meu computador. Perfeito. Eu vou conectar esse processador, que é a CPU, é a unidade central de processamento, num soquete da placa-mãe. Por isso que muita gente confunde e acha que o processador é um recurso on-board, mas o processador é um recurso off-board, porque o fabricante fabrica a placa-mãe sem o processador, e depois é que esse processador vai ser conectado num soquete específico lá da placa-mãe. Quer dizer, o processador é conectado na placa-mãe através de um encaixe chamado soquete. Portanto, o processador, que é a CPU, que é a unidade central de processamento, é um recurso off-board. E depois essa placa-mãe com o processador é colocada dentro do gabinete. E aí é muito importante não confundir o gabinete como sendo a CPU. A CPU é só o processador, é a unidade central de processamento que vai encaixado na placa-mãe e, por sua vez, CPU com a placa-mãe vão ser colocadas dentro do gabinete do computador. Então aí boas dicas sobre recursos on-board e recursos off-board em relação à nossa placa-mãe.
Certo, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei, também se inscreve aqui no nosso canal e eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos!